Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Carmen Tereza Elias, eu sou professora de literatura comparada e hoje eu vou trazer aqui para a nossa sessão de palestras, de bate-papo, a temática do ciúme. Tá? Essa fala se chama O Ciúme, Mitos e Verdades, uma abordagem literária, psicanalítica e sociológica de Medéia aos dias atuais. Essa palestra eu apresentei no dia 7 de junho de 21, no primeiro Congresso Nacional de Amores Literários, das imagens ancestrais aos avatares da contemporaneidade, pelo LIGEPSE, da Universidade Federal da Paraíba. E antes disso eu já apresentei também, há 2 anos atrás, no encontro da Abrames e da UB, tá? União Brasileira de Escritores. Eu vou focar especificamente hoje em Medéia, mas eu quero chamar a atenção de vocês que o ciúme é um tema muito rico na literatura, né? Nós temos 2 obras, então, assim, que são muito comentadas, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Otelo, de Shakespeare. Eu trabalho muito com esses dois, mas eu vou abordar numa outra filmagem, tá? Num outro momento. Hoje eu quero ficar mais na questão mesmo das raízes da literatura, do ciúme na literatura, que vai aparecer vem desde a mitologia grega. Há 2 mitos muito bons para falar do ciúme na mitologia grega, que é o mito de Céfalos e Prócris e o mito de Medéia. Tá? Hoje a gente vai ficar um pouquinho falando de Medéia, tá? Mas eu vou falar da Medéia de Eurípides, né, da peça de teatro escrita por Eurípides a partir do mito grego. Tá? E para começar, eu talvez faça o vídeo em pequenas partes, mas vamos ver. Para começar, nós vamos falar sobre o ciúme. Vamos entender um pouquinho do ciúme. Né? Eu peguei 3 definições do que vem a ser o ciúme e eu vou frisar algumas palavras, tá? Que eu acho muito importante para a gente compreender. Né? Então, primeira, ciúme é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de quem se pretende um amor exclusivo. Tá? Outra definição. Trata-se de uma persistência de mecanismos psicológicos infantis como consequência de um complexo de Édipo ou de Eletra, né, mal resolvido, e que na fase adulta vai acarretar frustrações que vão levar a esse sentimento de possessividade que pode chegar, inclusive, a estados patológicos. E Freud, inclusive, em 1922, ele menciona 3 tipos de ciúme. Tá? Ele fala de um ciúme neurótico, do ciúme paranoico e do ciúme delirante. Na ideia a gente vai ter, tá, essa complexidade. E a terceira definição, que é um medo de perder alguma coisa e uma ameaça que envolve 3 ou mais pessoas ou elementos, né? É o sujeito ativo do ciúme, a pessoa que sente o ciúme, a pessoa por quem se sente o ciúme e essa terceira pessoa que supostamente, né, vai justificar o motivo desse ciúme. Observem que o ciúme é uma relação tríplice, tá? É como a relação familiar, pai, mãe, filho, tá? É como a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Essa relação tríplice, ela é muito importante, tá? Na psicanálise tem todo esse contexto de família, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre o ciúme doentio, né? Porque tem aquele ciúminho, aquela ceninha de ciúme de namorados, mas cuidado, porque a gente tem que estar atento, né? Se esse ciúme não vai chegar ao doentio. E um dos motivos que me levou a fazer essa palestra agora foi o caso do menininho, né? Que foi morto pelo padrasto e pela própria mãe, o Reine Borel. Tivemos também, há poucos dias atrás, o namorado que esfaqueou a namorada num shopping em Niterói. Então, a gente pode perceber que o tema do ciúme é um tema que está muito forte
na nossa sociedade, nos males da nossa sociedade atual, tá? A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente também. Então, vamos ver que o ciúme, ele é considerado um ciúme doentio, porque ele é proveniente dos primórdios da formação da consciência humana. Quando no inconsciente do bebê se forma o sentimento de perda, né? Quando a criança percebe, primeiro a criança é uma coisa só, é ela e a mãe como uma coisa só. Depois ela passa para uma relação dois, é ela e a mãe, né? E ainda assim muita distinção de quem é ela, quem é a mãe. E aí entra uma terceira pessoa, entra, né, a pessoa com a função paterna. Essa terceira pessoa que entra na relação faz com que a criança tenha o sentimento da perda do amor exclusivo daquela mãe. Ela percebe a existência de mais pessoas e essa percepção cria essa grande falta, que a psicanálise inclusive trabalha como a falta existencial, a falta, né, insolúvel, não há solução para essa falta, e todo ser humano carrega essa falta, né? Segundo Freud e Lacan, essa falta vai galgar a base das relações interpessoais. E o ciúme é capaz de gerar complexos que atuarão de modo inconsciente por toda a vida de uma pessoa, prevalecendo essa relação da perda, do abandono, do medo e do ódio, a partir de onde deveria se sedimentar a relação de amor, ou seja, no seio da família, aquele seio familiar que era para ser toda a base de amor, acaba se transformando nessa base de perda, de abandono, de medo e de ódio, né? E dependendo do como esse relacionamento é mal solucionado, a gente tem dessa relação tríplice uma mescla de real e imaginário, de real, imaginário e fantasia, onde um outro se interpõe entre a pessoa e o objeto do desejo, né? Então isso vai culminar num embate, numa relação interna de embate entre o narcisismo, a perda e a castração, tá? Esse sentimento, esse ciúme que marca essa relação de amor e ódio, né? Lacan dá o nome de amódio. Ele é muito feliz na escolha desse nome, né? É um amódio, esse amor e ódio interligado, é uma amálgama de amor e ódio, como, né, um sentimento só. Então, lembrando, segundo a psicanálise, esse ciúme é consequência de um processo incestuoso, que vem de um complexo de Édipo mal resolvido, e pode ser uma fixação na figura, tá? Alguém que represente, né, a função de mãe ou a função de mãe ou de pai, né? E o medo da perda da atenção exclusiva pela presença de uma terceira pessoa, tá? Há ainda também uma explicação do ciúme, que é que eu abordo muito quando eu falo de Shakespeare, de Machado de Assis, que é o ciúme como uma decorrência de uma relação homoafetiva. Eu vou voltar a esse tema em outra live, tá? Mas, por exemplo, eles abordam que uma mulher, por exemplo, ela pode sentir um ciúme inconsciente, né, do marido, ela pode sentir um ciúme consciente do marido, mas no campo inconsciente, ela pode, na verdade, desejar aquela outra mulher por quem o marido sente também alguma atração. Então, mas isso aí a gente vai deixar para falar em outra ocasião, tá? Então, essa linha que separa um ciúme dentro da normalidade, né, para um ciúme patológico, é muito tênue, de uma hora para outra, né, pode acontecer essa ruptura do real, em que o portador de ciúme perde os elos com a realidade. Ele vive um mundo inconsciente, de ameaças fantasiosas, capaz de transtornar tanto ao ponto de levar a cenas de crime e de violência, tá? E a gente não pode esquecer que isso é uma relação sadomasoquista, porque em todas as relações de ciúme, todos os envolvidos sofrem. O ciumento sofre, ele pena demais internamente, ele vive um tormento interior.
a vítima do ciúme, né, ela tem a sua vida invadida pelo ciumento. Ela é perturbada nos menores detalhes. O ciumento, ele pode ter ciúme de tudo. Ele pode ter ciúme de outra pessoa, ele pode ter ciúme de um telefonema, ele pode ter ciúme do celular, ele pode ter ciúme de uma mensagem, de um colega de trabalho, ele pode ter ciúme de um animal de estimação, de um instrumento musical, ele pode ter ciúme por qualquer objeto, tá? E a terceira pessoa envolvida, né, que muitas vezes nem sequer tem nada a ver naquela relação de ciúme, ela pode acabar sendo vítima do ciumento sem nem sequer saber daquela relação de ciúme, tá? E observem que o ciúme não se limita a essa relação entre casais, tá? O ciúme se estabelece entre casais, entre irmãos, entre primos, entre pais, entre filhos, em relações de trabalho, em relações sociais, em relações de imagem. O nosso mundo atual, né, de internet, ele é um mundo de imagem. Então, a imagem do outro pode me fazer ter ciúme, porque a imagem do outro está aparecendo mais do que a minha. Vamos tentar entender como é que isso está crescendo nesse nosso mundo virtual, tá? E muitas vezes esse ciúme, ele é tão fantasioso que faz com que a pessoa deseje inconscientemente ter a ameaça de um rival, tá? É um desejo exagerado e obsessivo que a pessoa precisa ter do seu comportamento e do sentimento do outro, tá? Então, vamos fechar, né, essa questão do ciúme, lembrando que existe um conflito muito grande de narcisismo, de baixa autoestima, de baixa autoimagem e que acarreta um sentimento desesperado de posse para compensar uma fraqueza do eu, uma fraqueza que leva esse eu a um ciúme, né, doentio, tá? Eu vou dar uma pausa aqui que nós falamos de ciúme, vou postar essa fala e a seguir eu vou fazer um segundo vídeo falando especificamente de Medeia, mas como consequência dessa fala que nós fizemos até aqui, ok? Obrigada e até já. Vamos voltar com Medeia daqui a pouco.